noite, turma boa da Prime Web TV. Seja bem-vindo aqui ao seu programa Trocando em Miúdos, tradicional aqui na sua Web TV favorita, né? A Prime Studios TV. Hoje, excepcionalmente, nessa quinta-feira, porque o nosso programa vai ao todas as sextas-feiras, mas porque amanhã já é sexta-feira santa, né? O dia sagrado, então a gente prefere puxar o seu programa para quinta-feira, para que a gente também possa respeitar esse feriado sagrado, o feriado cristão, que a gente precisa, né, ter essa religiosidade, essa proximidade mesmo com Deus e também esse respeito pelos dias santos, né? E hoje a gente vai receber uma grande jornalista e uma grande apresentadora, né, que tem história na TV brasileira, que é Olga Bongiovanni. Se você está gostando, se você gosta da Olga, se você quer ouvir a Olga Bongiovanni, eu preciso do seu like, eu preciso que você curta, eu preciso que você compartilhe, siga, né, as redes sociais aqui da Prime Studios TV. A gente está transmitindo essa entrevista pelo YouTube e pelo Instagram e também pelo Facebook, hoje, 1º de abril do ano de 2021. Boa noite, Olga Bongiovanni, seja bem-vinda aqui à programação da Prime Studios TV. Boa noite, Bruno. Boa noite a todo mundo. Boa noite, vou dar boa noite aos goianos, né, de Rio Verde e para todo o Brasil e o mundo que estão aqui conectados, porque a internet é essa coisa maravilhosa, né, que conecta a gente com o mundo. Prazer imenso estar aqui com você. Muitíssimo obrigada pela lembrança, por me convidar para nós estarmos juntos aqui por uma horinha. Eu só estou tendo um problema, não sei como é que o meu áudio está chegando para você. O seu está chegando entrecortado. Eu estou com dificuldade de te ouvir. Tá, nós vamos corrigir o áudio, né? Vamos dar uma corrigida nele aqui, mas vamos tentar fazer. O seu tá perfeito, chegando corretamente conosco aqui, né? Tá. Mas eu que agradeço você ter recebido o convite da gente, né? Por estar aqui com a gente nesse dia por uma hora com a gente. Mas, Olga, como que despertou o seu desejo pela comunicação? Sabe, Bruno, eu sempre fui... Sabe o termo macaca de auditório, né? Eu sempre fui macaca de rádio. Eu sempre gostei muito do rádio, porque o rádio, a gente morando na roça, né, no sítio, no interior, o rádio era o meio de comunicação com o mundo, a gente não tinha outra coisa. E aquela caixinha na parede, na prateleira, me encantava. Aquelas vozes, e eu ainda menina tentava entender como que tinha um homem ali dentro falando, como que tinha uma mulher, novela O Direito de Nascer, que passava no rádio. Então, eu tentava imaginar assim, como eu puxava o rádio, olhava para dentro do rádio, era um rádio que funcionava, tinha um que funcionava a bateria, depois veio um mais moderno que funcionava a pilha, né? Depois veio um outro que funcionava a luz, mas aquilo era um encanto. Imagine quando surgiu a televisão, que parou, né? Parou o Brasil, quem tinha televisão era considerado rico, né? Eu, com o rádio, foi uma relação de amor muito grande. E eu ouvia música, e logo desde cedo eu gostava muito de notícia, adorava. E eu lembro assim, dos meus 12, 13 anos, eu já me achava uma jornalista, né? Era uma delícia. Não dormia sem ouvir, né? O Repórter Esso, na época, que era com o Heron Domingues, era uma coisa extraordinária, eu ouvia aquela voz e as notícias. E ficava sabendo de tudo que estava acontecendo no Brasil e no mundo. E depois eu me tornei professora da comunidade que eu morava, no interior, eu era professora, e era muito legal, né? Porque eu ouvia o rádio, e eu levava para a sala de aula algumas dessas informações do que estava acontecendo em outros cantos do Brasil e do mundo pelo rádio. E eu colocava isso na aula para as crianças. E veja você, eu estou falando de uma menina de 14 anos, porque o professor teve um problema sério de saúde e a direção lá na cidade, porque isso era interior, eu estou falando do sítio, entenderam que a Olga Bongiovanni, aquela menina de 14 anos, ela tinha condição de ser professora naquele momento. Olha só que loucura. E eu assim fiz. Eu tinha uma sala imensa de alunos, né, de primeira série, vamos falar de primeira série, de primeira a quarta, vamos falar assim, naquela época. E aí eu resolvi abrir uma turma à noite para alfabetizar adultos. E foi muito bacana, porque eu consegui alfabetizar, inclusive, um surdo-mudo, sem técnica nenhuma. E olha só que coisa incrível. O antigo Mobral, você já deve ter ouvido falar, né?
outro dia não, ano passado ainda, quando a minha neta começou a ser alfabetizada, ela vai fazer 7 anos agora, no dia 6 de abril. Agora, segunda, terça-feira. Aí, Bruno, olha só, eu tinha todo o material didático do Mobral, maravilhoso para uma criança aprender hoje, ser alfabetizada. A letra cursiva, a letra de forma, eu dei tudo lá para minha nora, depois ela vai me devolver, é claro, porque aquilo para mim é uma relíquia, e assim foi. Depois, eu alfabetizei essa galera toda de adultos, era maravilhoso. Surdo mudo, quando ele aprendeu a escrever o nome. Foi a coisa mais incrível que eu já vivi na minha vida. Mas o rádio ali, sempre presente. E aí eu escrevi uma carta para Tonico Tinoco, que tinha um programa na Rádio Nacional. Depois de um mês, Tonico Tinoco, eles responderam a minha carta. E eu peguei aquela carta assim e falava, meu Deus do céu. Me mandaram... era como se fosse um cartão postal, né? Autografado e tal. Eles sabem que eu existo. Foi mais ou menos assim. Ali eu entendi a importância que tem você responder ao fã. Então tem gente que hoje eu digo, pois é, o volume, graças a Deus, de pessoas é muito grande, eu não consigo responder a todo mundo, mas eu respondo sim, porque eu sei da importância que é. E aí, quando eu dou, nas minhas lives, eu mando beijo e tal, as pessoas falam assim, é tão bom ouvir o meu nome falado por você. É incrível isso, né? Enfim, essa paixão começou muito cedo. E aí, aos 20 anos, eu entrei numa rádio e quando eu falei a primeira vez no microfone, eu achei aquilo. Achei não, era o máximo. Foi o maior presente de Deus. E assim, eu não parei mais. Depois, isso foi em 74. Aí, em 82, eu fui para a TV. Então, a minha vida inteira. A semana passada, eu estava falando com meus filhos. Porque tem gente que fala assim, perguntavam para os meus filhos, né? Isso, agora tá todo mundo tão separado, ninguém mais vê ninguém, né? Mas como é que é ser filho da Olga Bongiovanni? E o que os meus filhos sempre responderam? Normal, é ser um filho normal, porque afinal de contas, eu sempre vivi isso. Desde que eu nasci, minha mãe sempre foi Olga Bongiovanni. Então, a minha vida inteira, né, Bruno, sempre foi Olga Bongiovanni. Sempre foi isso. É uma paixão para a vida inteira. Nessa noite de hoje, estamos entrevistando aqui a grande jornalista e apresentadora Olga Bongiovanni, aqui no programa Trocando em Miúdos. Mas, Olga, pegando essa parte sua aí sobre o rádio, antigamente, a gente tinha que fantasiar, né, a fisionomia do apresentador, da apresentadora, porque antes o rádio não tinha imagem. Hoje, o rádio tem imagem, através de seus aplicativos, através de transmissão pela internet também, a gente consegue... ou não, é parte, é processo da modernização da comunicação. Bom, deixa eu responder aqui. Metade do que você falou, não, 80% do que você falou eu não entendi, porque você estava sem áudio, mas não tem problema. Eu entendi o final aí, como é que é essa coisa da comunicação. Eu cheguei a fazer em 90 não, 2000 e, enfim, nós estamos 2021, 2018, 19, enfim, quando eu estava na Rádio Colmeia aqui, eu transmitia o meu programa pela minha página do Facebook, e era maravilhoso. E eu até falava isso, Bruno, que lá no passado a gente tinha de ter uma antena para esse bendito desse rádio funcionar. A rádio, né, aquela coisa da potência do transmissor, onde ela chegava, num raio de 100 quilômetros, 200 quilômetros, nossa, se ela chegasse, se ela rompesse as fronteiras, aí uns 300 quilômetros, era a rádio. E aí eu dizia assim, e agora, gente? Agora a gente rompeu, nós estamos no mundo. Porque aí o que eu comecei a receber? Através do programa de rádio transmitido pela minha página. Eu recebia recados da Itália, né? Eu recebia dos Estados Unidos, então da Europa, vários países da Europa, dos Estados Unidos, do Japão. Incrível, né? Porque aquele rádio que um dia era limitado pela potência de um transmissor, não tem mais isso. E você colocou uma coisa interessante, porque quando se ouvia a rádio no passado, você ficava imaginando,
ouvia a voz do Bruno, né, e ficava, como será que o Bruno é, hein? Ele é alto, baixo, gordo, magro, preto, branco, loiro, moreno, cabelo liso e encaracolado, não é? Era mais ou menos isso, né? E você ficava assim, imaginando aquela pessoa. E às vezes, quantos que você nunca conhecia? E eu tive um grande prazer. Edgar de Souza foi o grande ídolo da minha vida para eu me tornar radialista. Foi através dele, que era radialista, né, trabalhando na Rádio Nacional, maravilhoso. Foi através dele que eu me inspirei a ser o que eu sou hoje. Quando eu fui para São Paulo, em 2001, a galera toda, minha direção do programa, minha produção, me fez uma surpresa num aniversário. Me trouxeram Edgar de Souza para o palco. Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Conhecer aquele homem pessoalmente, porque daí sim, eu já sabia como é que ele era, porque daí já tinha internet e tal. A internet estava começando, assim, não era essa coisa que é hoje, mas eu já sabia, né? Ele cantava também, tinha disco e tal. Ele estava morando em Campinas e ele veio, Bruno, que coisa mais linda poder abraçar aquele homem e dizer muito obrigada. Eu sou hoje o que sou porque você me inspirou. Foi lindo. Edgar de Souza. A hora que você tiver um tempinho, pesquisa aí e veja a voz que esse homem tinha. Maravilhoso, inesquecível. Mas o rádio é isso, essa modernidade toda, que ninguém segura, né, Bruno? Ninguém segura. O rádio do Paraná pode chegar em qualquer canto do Brasil, um rádio de Goiás também. E hoje em dia há uma preocupação dessas rádios regionalizadas a trabalharem muito a pauta nacional e deixar a pauta regional um pouco de lado. Isso não acaba prejudicando também o ouvinte local que quer informação da sua terra, da sua região e da sua localidade? Eu concordo com você. Nós precisamos, porque o público, o meu público aqui, vamos lá, vamos falar de Cascavel, você fala de Rio Verde. Rio Verde quer saber das coisas da sua terra, né? De Cascavel, da região aqui, eu estou numa macro-região grande, mais de 2 milhões de habitantes, quer saber do que acontece aqui. Quer o nacional? Você pode dar uma pitada no nacional? Pode. Você pode, por exemplo, vamos pegar qualquer tema aí nacional. Você pode debater, pode fazer, ouvir o povo sobre aquele assunto, fazer uma pesquisa, mas você tem que cuidar do bairro, você tem que entrevistar, né? Cobrar do prefeito, do secretário, ver como é que está a saúde, o buraco na rua, a iluminação. Você precisa cuidar das coisas da sua terra. Lógico, óbvio. Senão, não. Deixa o nacional para o nacional. Aí, à noite, você vai lá no Jornal da Record, tem o Jornal da Band, que particularmente eu gosto muito, ou você ouve a CBN Nacional, você ouve o Band News Nacional, não é mesmo? Você tem as emissoras de rádio nacional. Agora, no dia a dia aqui, eu tenho que mandar um abraço para a Dona Maria, lá no bairro Verde, Parque Verde, porque ela está lá na beira do fogão, ela está bordando, costurando, capinando, ela quer ouvir o meu beijo, é para ela que eu tenho de falar. Mas dá parabéns, criar quadros em que eu possa aproximar cada vez mais esse ouvinte de mim. É assim que eu penso. Nessa noite hoje aqui no Trocando em Miúdos, estamos conversando com Olga Bongiovanni, jornalista e apresentadora de televisão e também de rádio, né? Que a gente está falando muito do rádio aqui. Mas, Olga, tendo o rádio como base, te ajudou muito na televisão? Meu Deus! Eu não teria tido o sucesso que tive na TV se não fosse o rádio, porque o rádio, ele dá uma coisa sensacional para a gente, né, Bruno, que é o improviso. Eu sempre digo, se você fecha a boca no rádio, você tem a voz do silêncio, você não pode parar. Aconteceu, por exemplo, eu estou lá fazendo o programa, entra o repórter, aquela coisa toda, e aí o que acontece? Cai a linha. Eu tenho de dar sequência nisso. É mais ou menos quando a gente vê um apresentador de TV hoje, que cai o TP, que a gente fala, que é o teleprompter, que eles leem lá numa tela, né? E o apresentador não tem improviso, não tem informação nenhuma sobre aquela notícia e não sabe o que fazer. No rádio, não. Por quê? Tem uma coisa que eu considero muito importante e que eu sempre falei já falei muito para universitários, pessoal que quer se tornar radialista, jornalista, e eu sempre digo, a leitura é o ingrediente principal.
Assim como é muito difícil a gente fazer um bolo sem leite, farinha, manteiga, ovos, fermento, você não faz jornalismo se não for ler, se informar, ler muito, se informar muito, né? Porque você está ali fazendo o programa e você precisa ter ingredientes para falar. Não está tudo pronto, não está escrito como na TV. É diferente, né? E no rádio, Bruno, o que acontece? Você fala de vários assuntos dentro de um programa. Você não fica restrito a um. Então, você tem que saber um pouquinho de cada coisa. Outra coisa importante que eu considero no rádio, para depois ir para a TV, que foi a caminhada que eu fiz, é assim. No rádio você faz de tudo. Então, eu apresentava, eu editava matéria, eu ia para a rua, era repórter, conhecia bem a discoteca, conhecia de música, vendia comercial, cobrava, atendia o público, atendia o telefone, fazia de tudo. E isso tudo vai nos capacitando, né? Vai nos capacitando, vai deixando a gente cada vez melhor. Quanto mais eu faço, mais eu aprendo. Aí, quando a gente chega para a TV, você tem um improviso muito bom, não é? Você não precisa ficar lendo o tempo inteiro o que você vai fazer. Não. Preciso saber o nome do meu entrevistado. O nome do meu entrevistado é Bruno. Ok, eu já sei quem é o Bruno, o que eu vou falar com o Bruno, tudo. Já está tudo aqui, não preciso ficar lendo tudo. Porque é um horror isso, né? De ficar lendo absolutamente tudo. Claro que tem dados que você precisa estar ali anotado. Hoje você pode ver a galera trabalha com o celular na mão, né? No meu tempo não tinha nem celular, não tinha nem papel, não tinha nem nada. A gente sempre tinha na bolsa uma caneta, um gravador pequeno e um bloquinho de anotação para fazer as anotações principais e tal. Mas era aqui na pergunta e na resposta, porque você tinha de estar preparado para aquele momento. Você não sabia quando ele ia acontecer. Eu lembro que quantas vezes eu estava fazendo o programa e entrava, abria a porta do estúdio. Não aconteceu só no rádio, não, isso, viu? Aconteceu na TV também. E entrava o governador, entrava um secretário, ministro, um candidato a presidente. Eu vivi isso, Bruno. Assim, de abrir a porta e o Maluf entrar, né? O diretor da rádio dizer, trouxe aqui o Maluf para eu estar passando aqui para conversar com você, né? Fernando Henrique Cardoso, Lula, ministros, nossa, perdi a conta de quantos. Secretários de Estado, vereadores, secretários do município. E daí, se você não está preparado, se você não leu, não tem o mínimo de informação sobre o que está acontecendo no seu estado, no seu país, e fora do Brasil também, conhecer um pouco de política internacional, de economia global, que naquela época nós não tínhamos a globalização que temos hoje, mas é aquela coisa, tem que conhecer um pouquinho de tudo. Se eu não tenho um pouquinho de todo esse conhecimento, eu vou olhar para a sua cara, que é um ministro, olho para você e digo, bom dia. Oi, tudo bem com você? Ah, que bom que você está visitando a gente. Eu vou conversar o quê com essa pessoa, se eu não tiver informação, né? Então é isso, você tem de estar preparado. Eu vejo assim, você está sem áudio, Bruno, eu estou sem teu áudio. Eu vejo assim, Bruno. Pode abrir. Porque é o seguinte, Olga, a gente fecha o áudio para você falar. Aí você fala, aí eu abro. Quando você para, eu abro o áudio de novo. Porque senão dá microfonia aqui. Pode me cortar se eu estiver falando demais. Tá, beleza. Mas nós já vamos para as próximas perguntas. Mas você falando sobre estar preparado, eu estava cobrindo férias um amigo radialista local aqui. Essa semana aconteceu algo semelhante comigo. Entrou o prefeito da cidade, daqui, o Paulo do Vale, ao vivo no programa, tinha nem combinado, né, nada. Ele liga na rádio, quer participar do programa, e me pegou ali até que eu consegui me sair bem, mas foi a primeira experiência, deixa a gente tenso, né? A primeira vez deixa a gente tenso, né, Olga? Não te ouço. Tá me ouvindo
ouvindo agora? Tá me ouvindo? Alô, Olga? Tá. Vai lá, tá cortando, tá picotando o teu áudio. Picotando, mas nós vamos lá. Tá. Olha, Olga, essa dobradinha do jornalismo e entretenimento é um casamento que deu certo ou não? Sim, o jornalismo é cada vez mais, né? O jornalismo, bom, eu creio que estamos tendo uma prova muito grande da importância do jornalismo, da informação agora com a pandemia, né? As pessoas estão buscando notícia, informação o tempo inteiro, seja no rádio, na TV, enfim, né? E você pode ver, os programas, eles estão simplesmente estão realmente trabalhando isso, né? Essa questão do misturar as coisas, por quê? Porque é necessário, sim, é necessário a gente misturar. Sem essa mistura, a pessoa vai desligar, falando, pô, não vai falar nada. Só que aí tem um detalhe que é bastante importante, desculpa, que eu quero aqui. É assim, tem que saber dosar, porque está todo mundo bastante, com muita informação e também cansado, né? Então, eu não posso meter o pé para valer. Se eu tenho um programa de entretenimento, eu tenho de mesclar. Eu não posso ser a alienada que não vai falar nada de Covid, nada de vírus. Não, eu não posso ser alienada. Mas eu também não posso ficar o tempo inteiro batendo e batendo pesado nisso. Tem que ter o equilíbrio, porque as pessoas estão muito cansadas e estão ficando cada dia mais desesperadas. A situação está difícil? Sim. Eu não vou poder ficar plantando flores todo dia e falar que a vida é linda e olha o céu, olha o sol, olha a lua. Não posso. Mas, se eu dosar numa quantidade certa do entretenimento com a notícia, dá um casamento perfeito e duradouro, sem dúvida. Os programas estão aí, você está vendo que é cheio de programa com entretenimento e é um tripé, né? É a pauta mais leve, é a música, é o profissional da área, é o comportamento, é a gastronomia, a cozinha e a notícia. Funciona bem, funciona. E a internet, Olga, está fazendo as pessoas consumirem mais informação. Seria isso o investimento dos programas de variedade com o jornalismo de plano de fundo atualmente ou não? Sem dúvida, porque quando chega a hora de você ver determinado programa, você já leu tudo aquilo na internet, você já viu. Eu mesmo, nesse momento, eu estou assistindo. Olha, eu assisto o Jornal da Band. Hoje não, né? Porque nós estamos aqui conversando. Então, eu assisto o Jornal da Band, 7h20 da noite. Eu assisto o Jornal do Meio-Dia da TV Cultura. Eu gosto muito. E acabou. Eu assisto o Repórter Eco da Cultura. Eu gosto muito da TV Cultura. E assisto o Globo Rural. É isso. E me basta. Porque eu tenho aqui internet o dia inteiro na minha cabeça, o dia inteiro. Eu estou respondendo pessoas, eu estou fazendo comida, eu estou fazendo as coisas, toco o telefone, já dá uma olhada, passa nos sites que eu costumo visitar. Porque o que nós temos hoje também, Bruna, que a gente tem muito cuidado? Busca pela informação, mas busque pela informação que você tenha segurança, porque tem muita mentira. Tem gente que se baseia e chega à noite, está cansado, está com medo, está preocupado, porque ficou o dia inteiro recebendo coisas pelo WhatsApp e acreditando naquela montoeira de fake news, entende? É terrível isso. Então você tem de ter muito cuidado hoje. O que você acessa? Acesse sites de confiança, né? Que você tenha confiabilidade naquilo que você está lendo. Nós temos portais muito sérios, muito interessantes. Não fique buscando notícia através do WhatsApp. Não dá, não dá. Eu mesmo hoje fiquei profundamente irritada com uma pessoa que me mandou uma bobagem, entende? E aí você